Pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai trazer um quadro um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer uma correlação entre a neurologia e a neuroradiologia, onde eu trouxe meu colega Augusto Amato, do Two Doctors, para ele dar também o parecer da neuroradiologia. É um caso bem legal, gente. Olha, paciente de 51 anos que chegou no consultório para mim já com 8 meses de evolução de uma tetraparesia simétrica. Uma tetraparesia simétrica que começou inicialmente com a fraqueza do lado esquerdo do corpo, tá? Onde ele percebeu que estava mais fraco, principalmente começou nas pernas e depois acometeu os membros superiores, tá? Além disso, esse paciente disse que há 8 meses ele também tinha dificuldade de marcha. Essa dificuldade de marcha, ele dizia que ficava mais desequilibrado e tinha que ficar olhando para o chão para que ele tivesse mais estabilidade. Tá, gente? Então, o paciente chegou já com 8 meses de evolução, já para o neurologista, que foi para mim, no caso, que tinha que descobrir qual era a causa dessa tetraparesia. Então, a gente começou com a história clínica, perguntando para o paciente como foi que isso começou. Tá? Então, ele diz que começou com as parestesias, uma alteração de sensibilidade, tá? Nos membros inferiores e membros superiores, uma fraqueza que começou principalmente do lado esquerdo do corpo, ou seja, ela era simétrica, tá? Tanto distal como proximal também. E, além disso, ele tinha essa dificuldade de marcha, que a gente conseguiu caracterizar que ele precisava ficar muito olhando para o chão para que ele ficasse mais estável, tá? O que eu perguntei na história clínica que fica importante para o nosso diagnóstico diferencial? Eu questionei ativamente se ele tinha algum sinal de disfagia, se ele estava se engasgando ou não, ou de disfonia, se tinha alguma alteração da voz. Ele queixou-se que não tinha alteração da voz, não tinha sinais e sintomas bulbares, não tinha alteração de um esfíncter, ele não queixou de alteração de esfíncter também não me queixou se tinha alteração sensitiva, se tinha alguma perda de sensibilidade. E aí, nessa história de 8 anos, de 8 meses dessa tetraparesia, a gente vai examinar esse paciente. O que a gente encontrou de interessante nessas alterações, tá? Então, da parte da motricidade, da força, ele tinha realmente uma tetraparesia, algo assimétrico à tetraparesia, tá? Porque ele tinha um grau 3 no dimídio esquerdo, tá? De membros inferiores, tanto distal como proximal, como também dos membros superiores. No membro superior esquerdo. Do direito, ele tinha um grau 4 na primeira consulta que ele foi para mim, tá? Tanto proximal como distal. E o que era interessante? Os reflexos deles eram todos exaltados. Ele tinha sinais de liberação piramidal, tá? Onde que nos membros superiores a gente viu pelo sinal de Tromner e de Hoffman, ele tinha alterações de liberação piramidal, aumento da área reflexógena, que denota a gente uma alteração de primeiro neurônio motor. Tá? Nos membros inferiores ele tinha Babinski, gente. Ele tinha Babinski bilateral, tá? O reflexo cutâneo plantar e extensão dos dois lados, bilateral. E aí eu fui para as alterações, a gente foi para o exame dos nervos cranianos. Ele não tinha fasciculação de língua, tá? O reflexo nauseoso, ele era presente bilateralmente, não estava exacerbado nem estava abolido. Não tinha fasciculações de língua, não tinha sinais de neurônio motor inferior. Tá certo? Reflexos axiais de face dele não foram obtidos. Eu não percebi reflexos axiais de face exaltados. A gente vê que isso é importante porque isso afastava um pouco do diagnóstico diferencial da ELA, da esclerose lateral amiotrófica. Ele tinha só sinais de liberação piramidal, tinha só primeiro neurônio motor, tanto no membro superior como no inferior, tá? Não tinha sinais de segundo neurônio, não tinha fasciculações nem de língua, não tinha fasciculações também nos membros superiores. Isso falava um pouco contra a esclerose lateral amiotrófica. E além disso, gente, ele tinha alterações da sensibilidade profunda, porque ele tinha uma anartrestesia, uma hipopalestesia, a sensibilidade vibratória estava diminuída, a sensibilidade posicional, que a artrestesia estava alterada, ele tinha uma anartrestesia, tá bom? E ele tinha também uma ataxia sensitiva. Você botava ele para andar, você via que era uma ataxia sensitiva, não tinha alteração cerebelar. Na manobra índex-nariz piorava muito com a manobra dos olhos fechados. Então ele tinha sindromicamente, ele tinha uma síndrome cordonal posterior, tá? E tinha uma síndrome deficitária de liberação piramidal. Então isso fazia a gente localizar algumas topografias, tá? Será que ele tinha alguma alteração? Poderia ser uma alteração carencial de vitamina B12, que poderia ser uma degeneração combinada subaguda? Poderia entrar sim no diagnóstico diferencial.
Será que ele tinha também, será que era alguma alteração estrutural da coluna cervical? Uma mielopatia compressiva espondilótica? Quem sabe? Essa foi minha primeira opção devido aos achados. Tinha fatores que falavam contra ela, tinha alguns fatores, ele não era etilista, tá? Que não tinha nada de história de carencial, mas a gente pediu todos esses exames. Como foi feita a propedêutica? Eu solicitei uma ressonância de coluna cervical para ele, solicitei uma eletroneuromiografia e solicitei todo o perfil metabólico, tá? Já adianto que no perfil metabólico não vi alterações de vitamina B12, ácido fólico, não tinha alterações, sorologias todas estavam negativas. E o que eu consigo adiantar para vocês também, que a eletroneuromiografia, ela descartou qualquer hipótese de ela, tá? Esclerose lateral amiotrófica. Agora a gente vai dar continuidade do exame de imagem e vai ver exatamente qual foi a causa dessa tetraparesia desse paciente que apresentou com o primeiro neurônio motor, uma síndrome piramidal e também uma síndrome cordonal posterior. Uma causa muito comum. Vamos lá, Dr. Guto. Olá, André e seguidores dos canais NeuroSchool e Two Doctors. Eu sou Augusto Amato e vou apresentar aqui os principais achados radiológicos desse caso bastante interessante que o André acabou de descrever para a gente. Então, temos uma ressonância de coluna cervical desse paciente e a primeira coisa a analisar diante da ressonância é identificar as sequências, né? Qual sequência que estamos olhando? Vou dar uma dica muito simples e muito prática para identificar as sequências. Olhar o líquor em primeiro lugar. Então, repare no líquor. Nessa ponderação, o líquor está brilhando, ou seja, um líquor tem hipersinal. Se o líquor tem hipersinal, é uma ponderação T2. Na outra sequência, o líquor está escuro, com hipossinal. Se ele está com hipossinal, é uma ponderação T1. No caso, é uma ponderação T1 com saturação de gordura, FAT7. Poxa, como a gente sabe disso, né? Repare tanto na gordura subcutânea quanto nas estruturas ósseas, está com supressão do sinal da gordura. Então, isso é devido à saturação, ok? Então, a T1, FAT7. Próximo passo, contar os níveis cervicais. Então, identifique o odontoide, muito claramente aqui no plano sagital. Então, C2, C3, C4, C5, aí por diante, tá? Depois disso, identifique os discos intervertebrais, tá? Repare que os discos na ponderação T2 têm um sinal menor do que os corpos vertebrais. Tá aqui, ó, certo? Próximo passo, identificar o canal vertebral e no seu interior a medula espinhal. Ó, a medula aqui, permeando aqui a coluna licórica, ok? Vamos dar um zoom aqui onde interessa, onde está o problema do nosso paciente. C2, C3, C4, C5. Repare que os discos intervertebrais possuem alturas diferentes, né? C2, C3, a altura está mantida, mas olha só, C3, C4 e C4, C5, a altura está bem reduzida desses discos, tá? Conseguimos perceber, nesses mesmos níveis, formações osteofitárias, tá? Aqui as formações osteofitárias, ok? Conseguimos perceber aqui o ligamento longitudinal posterior, que está elevado por alguma coisa aqui na frente dele, e o ligamento amarelo aqui, fazendo o limite posterior do canal vertebral. Poxa, o que está acontecendo aqui, né? Essa lesão, né, é claramente uma lesão extradural, uma lesão extramedular e extradural, certo? E ela está em contiguidade com o disco intervertebral C3 C4. Olha aqui na ponderação T1 como é nítido que o disco está reduzido e ele se continua para esse espaço, né? Elevando aqui o ligamento longitudinal posterior e, por consequência, estenosando o canal e comprimindo a medula,
certo? Então, isso é uma hérnia extrusa, tá? Vamos analisar melhor aqui isso no plano axial, mas antes, os principais achados radiológicos. Redução da altura discal, C3, C4, C4, C5, osteófitos anteriores nos mesmos níveis, e a hérnia discal extrusa com estenose do canal e compressão medular. Sempre é muito importante olhar com bastante cuidado a compressão medular, especialmente na ponderação T2 e no plano axial. Nós percebemos aqui a hérnia claramente, certo? Invadindo o canal, comprimindo a medula. Repare que a estenose do canal é uma estenose absoluta do canal vertebral. Estenose absoluta dos forames intervertebrais, né? Não conseguimos nem percebê-los, nem identificá-los. E a medula, olha aqui, num corte imediatamente acima, a medula está facilmente caracterizada aqui, a gente percebe a deformidade do seu contorno, tá? Então, aqui desenhei o contorno medular para a gente perceber como ela está extremamente comprimida. Aqui a gente consegue perceber as raízes, tá? E um detalhe importantíssimo, existe um hipersinal na medula, especialmente na porção central e lateral direita da mesma, né? Nessa ponderação T2, indicando então uma mielopatia. Resumindo, né, a hipótese radiológica fica como espondilodiscoartrose C3, C4 e C4, C5 e uma hérnia discal extrusa C3, C4 com estenose acentuada foraminal bilateral e do canal vertebral, com compressão radicular e medular, inclusive com mielopatia. Então, esse aqui é a nossa impressão radiológica, André. Um abraço a todos.